Boa noite, irmãos. Mais uma noite, estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nós temos estudado o livro de Êxodo, né? E dessa feita nós estaremos estudando a respeito da 10ª praga. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo de número 11. Gostaria de ler os primeiros oito versos aqui desse capítulo. Êxodo capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo de número 8. Depois no capítulo 12, dos versos 29 até o versículo de número 33. Portanto, Êxodo capítulo de número 8, versículo 11, capítulo 11, versículo de 1 a 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então os deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Capítulo 12, versículo de número 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão. Ele disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra, te agradecemos porque ela é fonte de conforto, de consolo, de segurança. Através da tua palavra temos aprendido a respeito dos teus atributos e daquilo que o Senhor requer dos teus filhos. Pai, muito obrigado. Fala conosco, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a praga das trevas provou de uma vez por todas que Faraó não era o filho da luz como cria os egípcios. No entanto, mesmo depois que o Senhor, Deus de Israel, provou que unicamente Ele é aquele que governa o dia, aquele que governa a noite, o rei continuava com a sua loucura, imaginando que era Deus. Em sua última conversa com Moisés, nós vimos na última quarta-feira, ele afirmou que ele estava em suas mãos
o poder da vida e o poder da morte. Foi isso mais ou menos o que ele disse a Moisés. Ele disse: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires, que vires o meu rosto, morrerás. O fato é que depois de todos os sinais e maravilhas que o Senhor realizou, Faraó ainda fingia ter o poder da vida e da morte. Por isso, irmãos, era necessário que o Senhor enviasse uma última praga, a praga mais mortal de todas. É bom lembrar que Êxodo 11 é uma continuação da conversa iniciada lá no capítulo 10 entre Faraó e Moisés. Os versículos de 1 a 3 reafirmam as promessas que o Senhor já havia feito. Então, nos versículos 4 a 8, Moisés dá um ultimato de despedida, anunciando a 10ª praga, a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos do Egito. Irmãos, aqui nesse texto da palavra do Senhor, o texto bíblico usa uma palavra diferente para designar essa praga. A palavra de Deus trata essa praga como um sopro do Senhor. Versículo 1 nos diz: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Em outras palavras, nós poderíamos traduzir esse texto. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: vou soprar sobre o Egito a mais mortal das pragas. Com essa declaração é anunciada então a chegada ao fim de todas as pragas, Certamente, irmãos, aqui é um bom lugar para resumirmos as principais lições que podemos aprender com essas maravilhas, com tudo aquilo que o Senhor fez e realizou na terra do Egito. Primeiramente, o que as pragas ensinam sobre os atributos de Deus. O que podemos aprender a respeito dos atributos de Deus aqui em Êxodo. As pragas, irmãos, ensinam que Deus é todo-poderoso, que Ele possui o poder absoluto. Gênesis apresenta Deus como Criador e Êxodo mostra que Ele ainda governa todas as coisas, que Ele governa tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele criou. Deus transformou a ordem em caos e depois voltou a ordenar tudo novamente, revelando de maneira milagrosa o seu poder sobre a terra, sobre os céus. Como Moisés mesmo disse antes da chuva de granizo, que Deus realizou essas maravilhas, todos esses sinais para que os egípcios soubessem que a terra é do Senhor. Em segundo lugar, também as pragas ensinam que Deus não compartilha a sua glória com absolutamente ninguém. Os egípcios colocavam a sua confiança nos deuses da sua própria invenção. Eles escolheram idolatrar tudo, desde os besouros até o gado. As palavras do apóstolo Paulo descrevem bem a situação. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa é uma troca, irmãos, que Deus não tolera. Assim, Ele derrotou um por um dos objetos de culto do Egito. Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso, que não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Terceiro, também as pragas nos ensinam que Deus é justo e em sua justiça Ele lida com as pessoas de acordo com os seus pecados, de acordo com as suas transgressões. Nós podemos ver isso muito claramente aqui no Êxodo. Faraó era um déspota, era cruel, perverso. Em sua rebelião contra Deus, ele deliberadamente tentava destruir o povo de Deus e, por sua vez,
todo o povo do Egito voluntariamente seguia suas ordens para oprimir os israelitas. Assim, quando Deus os atingiu com o sangue, com piolhos, com moscas, tempestades de granizo, dias de trevas, Deus estava dando o que eles mereciam. Deus é um Deus justo. Ele é o Deus da justiça, nos é apresentado na sua palavra. Em quarto lugar também, irmãos, as pragas ensinam que esse Deus que é justo, esse Deus também é misericordioso, esse Deus também é gracioso, que Ele salva quando os seus filhos clamam por Ele. O êxodo foi posto em movimento, por assim dizer, pelas orações do povo de Deus. Lá atrás nós já lemos, Os filhos de Israel gemiam sobre a escravidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. O Senhor sempre ouve a voz dos seus filhos quando eles de fato se colocam diante do Senhor, suplicam por sua ajuda, suplicam por sua presença, suplicam por sua salvação. Podemos dizer que as pragas eram respostas à oração e pela misericórdia de Deus eles foram libertos. Em quinto lugar também, irmãos, as pragas ensinam que Deus é soberano, que Ele é misericordioso com quem quer ser misericordioso. Esse Deus é soberano sobre todas as coisas. As pragas, nós vimos que as pragas, elas fizeram distinção entre o povo de Deus e o povo de Faraó. Os egípcios sofreram, enquanto que os israelitas eram poupados de tudo isso. As pragas nos ensinam a doutrina da eleição. Deus escolheu colocar o seu favor especial sobre os israelitas, mesmo que eles não merecessem, porque em sua essência eles não eram tão diferentes assim, ou não eram diferentes dos egípcios. E no decorrer da história nós vamos ver que não eram tão diferentes. Vejam, irmãos, que quando Paulo vai falar sobre a eleição de Deus e explicar o mistério da soberania de Deus, Paulo recorre justamente a esse texto, Paulo recorre justamente ao Êxodo. Lá em Romanos 9, de 16 a 18, Paulo diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O Senhor, Ele elegeu o seu povo, escolheu o seu povo no Antigo Testamento e Ele continua fazendo isso ainda em nossos dias. A doutrina da eleição continua em voga em nossos dias. A graça de Deus é a escolha de Deus, porque Ele é o Deus soberano. Cada uma dessas lições, irmãos, tem implicações na nossa vida prática, na nossa vida cristã, sem dúvida alguma. O Deus que enviou todas essas pragas contra o Egito ainda governa os céus, ainda governa a terra. Todas as coisas estão em suas mãos e nada acontece, absolutamente nada acontece, sem que Ele permita. Como Ele é todo-poderoso, Ele tem poder de nos ajudar em situações de angústias, em situações de desconforto, em situações difíceis. Quando nós clamamos, Ele prometeu ouvir as nossas orações. Ele é um Deus ciumento, Ele é um Deus zeloso. Portanto, não tente dividir a sua glória com quem quer que seja. A palavra de Deus também nos diz claramente que Ele é um Deus justo, Podemos esperar que Ele julgará os nossos inimigos, mas Ele também é um Deus misericordioso, Ele salvará
Ele há de salvar aqueles que clamam por seu auxílio. E como Ele é soberano, Ele deve ser reverenciado, Ele deve ser adorado, Ele deve ser exaltado. Além desses atributos, irmãos, o texto bíblico aqui apresenta o Senhor, o Deus de Israel, nosso Deus, como Senhor da vida, bem como Senhor da morte. O aprendizado efetivo sempre envolve repetição. Deus repetiu essas lições na última praga. Deus repetiu para que o povo jamais se esquecesse dos seus atributos. As primeiras 9 pragas foram agrupadas em conjuntos de três pragas. Cada conjunto começou com Moisés indo até Faraó e terminou com uma praga que veio sem aviso prévio. Mas a 10ª praga, e a mais mortal de todas, nos é apresentada sozinha aqui. A morte dos primogênitos, obviamente, mais uma vez mostrou o poder absoluto do Deus de Israel. Essa não foi, irmão, simplesmente o resultado de uma doença ou de alguma outra ocorrência natural, né? Pelo contrário, foi causada pela intervenção divina. O texto aí começa dizendo: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Versículo 4 do capítulo 11. Assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Quando alguns estudiosos céticos, incrédulos, tentam explicar o Êxodo, explicar esses sinais, eles dizem que essas pragas devem ser vistas como um deles coloca, como puras invenções ou como eventos naturais que foram transformados pela imaginação em milagres. Isso é o que muitos têm dito a respeito desses acontecimentos, mas nós cremos na soberania de Deus, nós cremos que esse Deus de fato efetuou todas essas coisas na terra do Egito para mostrar o seu grandioso poder. Qual evento natural, por exemplo, que poderia explicar a morte dos primogênitos do Egito? Essa praga também mostra que Deus é um Deus, como já disse, que não divide a sua glória com ninguém. Nesse caso específico aqui, com o Deus da morte. No Egito também existia esse Deus e esse Deus era adorado. Os egípcios eram obcecados com a vida após a morte. Quem já viu alguma coisa sobre a cultura egípcia sabe que os mortos eram preparados com arranjos elaborados para a vida por vir. Os egípcios investiam uma grande parcela de suas riquezas na vida após a morte, mais do que qualquer outra cultura no mundo. As grandes pirâmides e os famosos túmulos do Vale dos Reis são testemunhas de sua preocupação com relação a esse assunto. Muitas vezes, esses reis e outras pessoas importantes eram colocadas em suas tumbas juntamente com os criados para que do outro lado, segundo eles, aqueles criados pudessem servir seus reis. Até hoje há múmias do antigo Egito em museus de todo o mundo. O deus dos mortos era Osíris. Seu nome significava o poderoso soberano Senhor, e o seu assistente era Anubis, o deus do submundo. Os egípcios, eles criam nisso. Anubis supervisionava o processo de embalsamento e guiava os mortos durante a passagem para a vida. Eles acreditavam nisso. Ele tinha a forma canina, o que, aliás, pode explicar em parte a referência aos cachorros, aqui no versículo 17 do capítulo 11. O nosso texto faz essa referência. Mais uma vez, irmãos, nós vimos que o povo de Deus permanecia intocado pela morte, provando que Anubis não possuía o poder sobre eles. A morte dos filhos do Egito provava que o Deus de Israel, sim,
era o Senhor da vida, era o Senhor da morte. A morte do primogênito era especialmente significativa aqui, porque por 2 vezes o texto repete o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono. O filho de Faraó era o príncipe do Egito e os egípcios acreditavam que ele era sucessor dos deuses. Vejam, irmãos, que trágico. Faraó, a última vez que estivera com Moisés, ele disse que não mais queria ver o rosto de Moisés, porque se visse, o mataria. Mas ele viu novamente, nessa ocasião, o aviso foi que o seu próprio filho morreria. O filho, aquele que se sentava no seu trono. Seria a morte da próxima divindade, o homem que era esperado para governar o Egito como um Deus. Deus reivindicou a vida do filho de Faraó para provar que ele é Deus, o único Deus que merece todo louvor, merece toda a nossa adoração. Que ele é o Senhor da vida e da morte, mas também, irmãos, outra lição que nós aprendemos aqui é que o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, é o Deus da justiça. É nesse ponto aqui que Deus é muitas vezes criticado por algumas pessoas, por alguns estudiosos que questionam se era certo que Deus matasse os filhos do Egito. Certamente essa praga era terrível na sua severidade, sem dúvida alguma. Deus disse a Moisés: todo primogênito da terra do Egito morrerá. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais, nem haverá jamais. O gemido de angústia, de dor seria ouvido em cada casa naquela noite. Com essa praga, então, Deus estava punindo os egípcios por causa dos seus pecados. A morte dos primogênitos foi um ato da justiça de Deus, porque Faraó tentou exterminar o povo de Deus. Você deve se lembrar que o êxodo começou com um genocídio e Deus não havia esquecido aquilo. O gemido que seria ouvido dos egípcios foi um castigo justo pela forma como eles trataram os israelitas, fizeram os israelitas lamentar por cerca de 400 anos. De acordo com a justiça perfeita de Deus, era a vez do Egito gritar em desespero. O que Deus fez, irmãos, a Faraó foi uma resposta direta ao que Faraó fez. Mas ainda assim, Deus, como já disse, Deus é infinitamente misericordioso. E ele não pode ser criticado por não ter dado chance aos egípcios, chance de arrependimento. Isso de fato aconteceu. O Senhor deu inúmeras chances para que eles de fato se chegassem ao Senhor e o reconhecessem como Deus, o único Deus verdadeiro. Ele fez isso através de inúmeras advertências. Os egípcios sabiam, evidentemente, que estavam prestes a morrer. Deus primeiramente enviou uma série de pragas terríveis para convencê-los que estavam perto, estavam em perigo, a morte estava rondando. Então, finalmente, ele anunciou a praga mais mortal de todas. Faraó sabia com certeza que a sua desgraça se aproximava, mas ainda assim não se importou com a palavra do Senhor. Não deu ouvido ao profeta do Senhor. Não atentou àquilo que o Senhor havia dito. A lição, irmãos, é óbvia. Quando a morte está a caminho e com ela o julgamento do Senhor pelo pecado, é absolutamente necessário obedecer a palavra do Senhor, dar ouvido à palavra do Senhor, se prostrar diante dessas verdades, crer nessas verdades, viver essas verdades. Os seres humanos, infelizmente, têm várias formas de lidar com a morte e a sua inevitabilidade, sem dúvida alguma. Uns tentam ignorar completamente a ira, o juízo do Senhor, o juízo eterno de Deus. Uns que tentam fazer isso. Aqueles que amam o prazer, essas pessoas tentam se distrair
para que não precise pensar sobre a morte, sobre a eternidade. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O moralista tenta viver a melhor vida possível, esperando que talvez Deus o aceite. Lá no final de tudo, Deus o aceite, Deus o salve. O que a maioria das pessoas se recusam a fazer é, na verdade, a única coisa que o Senhor exige: arrependimento pelos seus pecados. Reconheça que de fato tem um coração corrupto e se achegue ao Senhor suplicando que o Senhor lave e purifique de todos os seus pecados. É isso e unicamente isso que o Senhor exige. Irmãos, há uma profecia assustadora sobre isso lá no livro de Apocalipse, que contém muitos ecos com o que está acontecendo aqui no Êxodo. As pragas, elas estão vindo novamente. Apocalipse 16, você pode ler na sua casa depois com mais tempo, e você vai ver que a linguagem é muito semelhante. Esse é um alerta a todos de que, de fato, aquilo que aconteceu no Egito, evidentemente, em uma proporção infinitamente maior, há de acontecer novamente. E o que você precisa para fugir da ira do Senhor é se prostrar diante dele, reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O que as pessoas devem fazer quando enfrentam o julgamento divino é se arrepender de seus pecados e encontrar segurança na misericórdia de Deus. As pragas nos ensinam muitos dos atributos de Deus. Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele é o Deus da justiça, mas Ele também é o Deus da misericórdia. A praga mais mortal de todas permitiu que os israelitas finalmente fossem libertos. O salmista faz essa conexão quando escreveu lá no Salmo 136, quando disse: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mais uma demonstração da sua misericórdia, Deus permitiu que os israelitas saqueassem os egípcios. No entanto, aparentemente, irmãos, alguns dos egípcios começaram a temer ao Senhor, começaram a reverenciar o Senhor, começaram a ter o profeta de Deus em alta estima, começaram a fazer isso. E no final os egípcios praticamente imploravam para que o povo do Senhor, para que o povo de Deus fosse embora. Versículo 8 do texto que lemos. Isso aconteceu evidentemente porque eles queriam escapar do juízo de Deus. Alguns comentaristas perguntam se era moralmente certo que os israelitas saqueassem os egípcios. Alguns até os acusam de roubo. No entanto, a palavra de Deus não nos diz isso. O que ela nos diz é que Deus inclinou o coração do povo para que dessem espontaneamente. Alguns têm dito que esse era o salário do povo por tanto tempo de trabalho. Outros dizem que foi o preço da redenção, que sempre era exigido para a libertação da escravidão. De qualquer forma, irmão, em qualquer caso, a prata e o ouro e tudo aquilo que os israelitas levaram era um sinal do favor divino, era um sinal da bondade divina. Deus muitas vezes faz isso. Além de nos dar salvação, Ele também nos abençoa com bênçãos materiais que vão muito além daquilo que nós precisamos, ou muito mais daquilo que nós desejamos. Deus, inúmeras vezes, Ele faz isso. Esse fato aqui, irmãos, nos ensina também sobre a condição espiritual do povo, daquele povo dos egípcios. Por sua misericórdia e graça, Deus estava transformando, evidentemente, alguns de seus inimigos em amigos. Muitos dos egípcios começaram a crer na existência do Deus único, do Deus verdadeiro, começaram a crer
na existência do Deus de Israel. Eles eles reconheceram a importância de tratar o povo de Deus com respeito, com generosidade. Eles estavam progredindo espiritualmente tanto que quando os israelitas partiram, lá, se você puder ver, lá no capítulo 12, versículo 38, o texto diz que juntamente com os israelitas foi um misto de gente. Certamente muitos egípcios acompanharam o povo de Israel, porque eles passaram a crer que de fato Deus de Israel era totalmente diferente de seus deuses. Muitos viram que Deus fez distinção e passaram, por assim dizer, para o outro lado. Temeram ao Senhor, reverenciaram a palavra do Senhor. Irmãos, há uma diferença absoluta entre aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora da família de Deus. É verdade também que muitos se comprometeram dando os seus bens, mas não se comprometeram em ter o Deus de Israel como o seu Deus. Muitos agiram assim. E também o mesmo acontece em nossos dias, ainda em nossos dias. Há muitos que passam muito ou toda a sua vida na igreja, gostam de ler a Bíblia, respeitam os crentes, gostam dessa vida religiosa. No entanto, nunca entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nunca fazem aquilo que Deus exige. Nunca se prostra devidamente diante do Senhor, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que carecem da ajuda e da salvação de Deus. Muitos têm se esquecido disso. A salvação só vem quando depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, irmãos, que os egípcios precisavam deixar o Egito, que o povo de Israel, melhor dizendo, precisava deixar o Egito, nós precisamos deixar os nossos pecados, precisamos abandonar a nossa vida de escravidão ao pecado, nos voltarmos para o Senhor, compreender a sua santidade, conhecer seus atributos, viver da maneira como Ele se agrada, da maneira como a sua palavra nos ensina, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Precisamos disso. A história das pragas aconteceu porque era plano de Deus revelar a sua glória na salvação do seu povo. O mesmo é verdade para tudo que Deus já fez. Sabemos que quando vivíamos na escravidão do pecado, o Senhor planejou a nossa salvação através do Senhor Jesus Cristo, e isso evidentemente Ele fez para a sua glória. É isso que nos ensina a palavra. Ou como diz Paulo, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Foi com esse propósito que nós fomos salvos. Jamais nos esqueçamos disso. Nós devemos glorificar o Senhor não apenas quando estamos dentro da igreja, mas devemos fazer isso quando estamos fora da igreja, em nossas atividades comuns. Devemos exaltar e deixar claro quem é Senhor da nossa vida. É dessa forma, é dessa maneira que o Senhor é exaltado, que o Senhor é glorificado em nossas vidas. Não nos esqueçamos, Deus é soberano, Ele é o Senhor da vida e da morte. Vivemos dias difíceis, e há muitos com medo, nem da igreja estão com medo de alguma forma pegar esse vírus. Não nos esqueçamos que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus, mas também nós aprendemos aqui que Deus é justo, mas que também Ele nos é apresentado aqui como Deus misericordioso. Ele deu inúmeras chances para que os egípcios se curvassem diante da sua face, reconhecessem o seu poder. Ele continua sendo o mesmo Deus. Em face da morte e em vista da misericórdia de Deus, da graça de Deus,
O único meio satisfatório, o único caminho é vivermos para a sua glória. Como diz Paulo, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, somos dele. Que tenhamos, irmãos, sempre em mente essas verdades e que de fato possamos viver para a glória daquele que fez todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos. Deus eterno, nós te agradecemos porque a tua palavra, ó Pai, permanece sendo a mesma. Tuas verdades não mudam, assim como o Senhor não muda. O Senhor continua sendo Deus gracioso, misericordioso e tem nos tratado assim. Te agradecemos, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a guardar essas verdades. Ensina-nos, ó Pai, a nos curvar diante do Senhor, entendendo essas verdades e, acima de tudo, que fomos salvos para a glória do Teu nome. Faça-nos servos fiéis a Ti. Nós te agradecemos, te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor derrame da sua graça sobre todos. Amém.